Olá, eu gostaria de agradecer a participação aqui no CONARAD, nessa quarta edição, nesse que é o maior congresso online gratuito de radiologia do Brasil. Bom, o meu nome é Alessandro Mazzola, eu vou dar uma aula para você sobre princípios físicos e aplicações clínicas da difusão por ressonância magnética. Como minha formação, eu sou físico médico, fiz o meu bacharelado e licenciatura em física, tenho mestrado em ciências radiológicas pela UFRJ, sou especialista em física do radiodiagnóstico pela BFM e sou o diretor do MR Online Protocols e Educations. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite do CONARAD. É uma honra para mim estar participando desse evento e espero que vocês gostem da aula. Bom, a gente vai falar nessa aula sobre princípios físicos e aplicações da difusão, a gente vai falar um pouco do básico, né? Ou seja, a gente vai falar sobre o conceito da difusão, imagem da difusão, valor de B, mapa de ADC, e também um pouquinho sobre a sequência de pulso que permite hoje, não só essa, eu vou citar algumas outras, mas principalmente a API Spin Echo que a gente utiliza para difusão. E vou mostrar alguns exemplos de aplicações, tanto durante a aula como lá no finalzinho, falar um pouquinho de encéfalo, de mama, de fígado, de próstata, bexiga e músculo, mas como exemplos, né, de algumas aplicações, porque praticamente hoje em dia, falar sobre difusão no cérebro, falar sobre difusão na mama, difusão na próstata, já é uma aula, né? Então, são alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Ao longo dessa aula, o objetivo, né, disso é que a gente consiga responder algumas questões. Por exemplo, o que é difusão? Então, a gente entender o conceito de difusão, por que ela é importante, né, em ressonância magnética e qual é a importância que ela vai ter no fenômeno da difusão com a ressonância, como é que a gente pode tornar o sinal da ressonância sensível à difusão, então como é que a difusão que está acontecendo no tecido, ela pode se tornar sensível. O que é uma imagem ponderada na difusão? O que é o coeficiente aparente de difusão, né, o chamado ADC, e quais são as principais aplicações clínicas aí da difusão. É muito importante a gente lembrar que o processo, né, de formação da imagem de ressonância magnética envolve a utilização de um forte campo magnético que vai interagir com os prótons de hidrogênio do corpo do paciente. E esses prótons de hidrogênio possuem um núcleo, né? E nesse núcleo a gente tem o próton. Então, o hidrogênio que nos interessa, né, para a ressonância magnética é o núcleo do átomo de hidrogênio, ou seja, o próton. E a gente vai observar, através do equipamento de ressonância magnética e das técnicas, das sequências de pulso, o comportamento desse próton de hidrogênio. Então, quando a gente submete um próton de hidrogênio à ação do campo magnético, esse próton de hidrogênio também possui um pequeno campo. E esse campo do próton de hidrogênio vai se alinhar ao campo magnético produzido pelo nosso equipamento de ressonância magnética. Então, esse alto campo produzido pelo nosso magneto vai servir para alinhar esses prótons de hidrogênio. E desse alinhamento, né, na tentativa de realizar esse alinhamento, como esse próton de hidrogênio possui um movimento de giro, possui uma carga elétrica, né, no caso uma carga positiva, ele vai passar a realizar um movimento de precessão. E esse movimento de precessão acontece a uma frequência bastante específica, ou seja, dependendo do campo magnético, aqui a gente pode ver a equação de Larmor, dependendo do campo, eu tenho uma frequência. E se eu conheço a frequência com que os prótons de hidrogênio do meu corpo estão precessando, eu posso transmitir uma onda eletromagnética na mesma frequência. E no caso, essa onda eletromagnética é a radiofrequência. Então, a radiofrequência ela é transmitida para os prótons de hidrogênio do corpo do paciente e essa energia da radiofrequência vai ser recebida e vai fazer com que a gente consiga interagir com os prótons de hidrogênio. Né? A figura normal, clássica que a gente cria é que os prótons de hidrogênio estão lá precessionando, recebem essa radiofrequência e isso faz com que eles sejam desviados, né, da sua posição, do seu alinhamento, para o plano transversal, e a partir daí eles estão produzindo sinal numa bobina coletora que é colocada em volta aí da anatomia do paciente. Aqui no caso é uma bobina de crânio, mas poderia ser uma bobina de abdômen, uma bobina para a região da pelve, uma bobina de ombro, de joelho, enfim, né? A bobina nada mais é do que uma antena,
que vai detectar o fraco sinal que vem lá de dentro do corpo do paciente. E como esse sinal é extremamente fraco, o que a gente precisa fazer? A gente precisa repetir e coletar várias vezes a mesma informação para ir abastecendo o nosso espaço K, ou seja, o local onde a gente vai guardar esse sinal coletado, para que, quando tiver uma quantidade suficiente de sinal, a gente possa aplicar a transformada de Fourier e fazer, então, com que a gente tenha uma imagem de ressonância magnética. Se vocês quiserem saber mais sobre esse processo, que é o processo básico da geração das imagens de ressonância magnética, eu sugiro a leitura desse artigo, inclusive está lá no nosso grupo do Telegram, que vocês podem baixar através aqui do QR Code, e é um artigo que foi escrito em 2009, eu escrevi esse artigo justamente para servir como uma referência para fazer uma revisão dessa parte mais básica. Agora vamos lá para a difusão, né? A difusão, que aqui vocês estão vendo nesse pequeno vídeo aqui que está rodando, o que a gente está vendo aí são grãos de pólen de plantas, e eles estão sob suspensão, um líquido, e o que a gente está vendo é esse movimento aleatório desses grãos de pólen. E foi isso que, em 1827, né, um botânico chamado Robert Brown, um pesquisador, um cientista, dá para dizer dessa forma, né, apesar dele trabalhar muito com plantas, com flores e tudo mais, mas era um cientista da época, que fez uma observação através do seu microscópio e observou uma coisa muito parecida com essa imagem, esse pequeno vídeo aí que eu estou mostrando para vocês. O que ele viu? Ele viu que os grãos de pólen se moviam, né, quando suspensos ali no líquido, e que eles não possuíam um comportamento conhecido, ou seja, né, o que se esperava muitas vezes é que, se tivesse um vento ou um fluxo do líquido, que esse pólen iria acompanhar esse fluxo, ia ter um movimento conhecido. E o que ele percebeu foi um movimento aleatório, que inclusive passou a se chamar de movimento browniano, em homenagem ao Robert Brown, né? Então, esse movimento randômico ou aleatório, que a gente também chama de movimento browniano, em homenagem ao Robert Brown, foi observado por ele, foi relatado aí num pequeno relato que ele fez sobre as observações microscópicas das partículas, né, contidas, né, que estão contidas no pólen de plantas, né? Então, ele acabou dizendo que essas moléculas poderiam estar ativas, né? Ou seja, havia alguma coisa que fazia com que esse pólen se movimentasse ali quando na presença do líquido, da água, tá? E esse fenômeno também foi estudado pelo Einstein em 1905. Em 1905 ele publica o ano chamado Ano Mágico, né, de 1905, porque tem uma série de publicações do Albert Einstein, inclusive o dia 19/5 é conhecido como o Dia Mundial da Física, em homenagem a 1905, né, uma analogia aqui com o número. E ele vai publicar um trabalho sobre o movimento browniano, né, mas com o intuito muito mais de explicar essa teoria cinética que faz com que essas partículas se movimentem. Então, nesse trabalho, a ideia era ele provar que os átomos, né, e que as moléculas existem, para a gente ter uma ideia, né, em que nível de pensamento a gente estava no início do século passado, lá em 1905. Mas Einstein foi estudar também o movimento browniano. Uma das coisas que a gente considera quando a gente fala de uma partícula que se movimenta ao acaso, né, é que a gente não vai descrever o movimento dela como indo de um ponto até outro. Na verdade, existe uma probabilidade dela se movimentar, que tem uma relação direta com o meio em que ela se encontra, com a temperatura, com o tamanho dessa molécula, com uma série de parâmetros, né? Então, por exemplo, se eu considerar uma molécula de água livre, de água, né? Tem uma molécula mais livre da molécula da água, a 37 graus, e considerar que nesse meio tem um coeficiente de difusão de 3 vezes 10 na menos 9 metros quadrados por segundo, essa é a unidade para difusão, eu posso dizer que em 50 milissegundos, essa molécula vai transladar, então vejam, 37 graus Celsius é aproximadamente a temperatura do nosso corpo, né? Então a gente pode estimar que essa molécula vai transladar, vai se movimentar a uma distância de 17 micrômetros durante 50 milissegundos. Por que eu estou trazendo esses dados assim parecem números tão difíceis, né? Porque na ressonância a gente usa tempos de eco da ordem de 50 milissegundos para fazer difusão.
E vocês vejam que nesse tempo de leitura, essa molécula vai se deslocar 17 micrômetros, ou seja, uma distância extremamente pequena, né? 17 vezes 10 na menos 3 metros. Desculpa, vezes 10 na menos 6 metros, ou seja, uma distância muito, muito pequena. Enquanto que o voxel na imagem, só para a gente ter essa comparação, a gente está falando de um voxel, de uma unidade de imagem da ordem de 2.000 micrômetros. Então, enquanto, né, ou 2 milímetros, 1 a 2 a 3 milímetros, depende do que a gente usa, mas de qualquer forma, né, comparar 2.000 micrômetros com 17 micrômetros é muito pequena a distância que ele se desloca frente ao tamanho da resolução da imagem que eu tenho. O que isso nos permite afirmar? Que se a gente conseguir, através das imagens de ressonância magnética, perceber o efeito desse movimento, eu estou observando uma coisa no mundo do macro, ou seja, né, olhando para 2 milímetros lá na minha imagem, mas percebendo aquilo que pode estar acontecendo lá a 17 micrômetros. Então, a difusão pode nos oferecer uma janela através de uma técnica macroscópica, que é a imagem de ressonância magnética, a gente enxergar o mundo do microscópio. Então, aqui tem um pequeno exemplo de um experimento simples que pode ser feito aí nesse site, né, da internet. A gente vai colocar aí, por exemplo, aqui 50 partículas azuis, 50 partículas vermelhas, né? A gente pode definir o tamanho delas, a gente pode definir a temperatura do meio em que elas se encontram, tá? E com isso a gente pode observar esse movimento randômico. Inclusive, a gente pode aumentar a temperatura de um dos lados aqui, porque com isso vai aumentar essa energia cinética, vai aumentar esse movimento, e inclusive remover essa divisão para a gente observar, né, o fenômeno, né, aqui, por exemplo, aqui aumentou a temperatura do azul e ficou o vermelho com uma temperatura mais baixa, e agora nós podemos misturar as duas, né, os dois meios aí, para ver como é que vai se dar a difusão dessas moléculas, né? Então, isso aqui é só para trazer um exemplo, para dizer para vocês que se a gente considerar a molécula da água dentro do nosso corpo, a molécula da água está num processo de difusão dentro do nosso corpo, né? Então, a todo momento, a molécula da água está se movimentando, seja dentro de uma célula, seja entre a célula e seu meio extracelular, ou mesmo no espaço extracelular, e com isso a gente pode ter informação, então, desse mundo microscópico. Quem teve essa ideia há muitos anos atrás, né, na década de 1980, foi o professor Denis Lebihan. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que os melhores trabalhos, ou uma grande quantidade de artigos publicados desde a década de 1980, pertencem ao professor Denis Lebihan. Ele vai ser sempre muito citado, porque ele teve essa ideia de usar, né, esse fenômeno da difusão, de tentar observar esse fenômeno da difusão e estabelecer essa ponte entre o microscópico e o mundo macroscópico. Tá? Então, ele é um médico formado em medicina, formado em física, membro da Academia Francesa de Ciências, atualmente um dos diretores do NeuroSpin, onde existe um equipamento de 11,7 Tesla na França para pesquisa em humanos, e também atuando na Universidade de Kyoto, no Japão. Bom, o que a gente vai buscar de informações com a difusão em ressonância magnética? Então, aqui tem um exemplo mostrando um tecido, que pode ser um tecido normal, composto por várias células, essas células com a sua membrana intacta, e a gente pode perceber que esses pontinhos pretos aqui seriam moléculas de água que ou estão se deslocando no pouco espaço que existe entre as células, ou mesmo dentro das células, ou de dentro das células para fora. Então, esse ambiente onde eu tenho uma quantidade de células maior, uma aproximação maior entre as células, eu posso dizer o seguinte, que aí eu tenho um ambiente onde a minha difusão se torna mais restrita. Porém, se a gente for observar essa outra situação, eu posso ter uma menor quantidade de células, ou ainda ter células que já não estão aí com a parede, né, da melhor forma possível, está com a parede alterada aqui, e com isso existe uma facilitação para a difusão dessas moléculas, tanto pelo aumento de espaço, como, por exemplo, nesses casos, pela parede não estar intacta, né, a passagem
da molécula de água de fora para dentro da célula. Então, aqui eu tenho uma situação que se aproxima mais de uma difusão livre, uma difusão mais livre. E aqui eu tenho uma situação que se assemelha mais a uma difusão mais restrita. Então, é muito comum no estudo da difusão a gente usar essa nomenclatura: difusão livre, difusão restrita. Por exemplo, se eu pegar esse copo d'água, a água que está aqui nesse copo, ela tem uma difusão livre dentro desse copo, porque não existe nem o efeito de barreira, nem o efeito de membranas que vão permitir que se crie barreiras, a não ser a própria parede, né, do copo, a difusão dessa molécula de água. Agora, se eu imaginar o nosso tecido, e a gente pode ter um exemplo aqui do lado, com o parênquima hepático normal e o parênquima não, desculpe, um carcinoma hepatocelular, a gente pode ver que no carcinoma hepatocelular eu tenho uma densidade, né, de células, uma celularidade muito maior. Isso faz com que a difusão da água se torne mais restrita. E mais para frente na aula a gente vai ver o que significa, com o sinal de ressonância magnética, e fazer a relação com o sinal de ressonância magnética, eu ter uma difusão mais restrita. Vejam que no parênquima hepático normal, a gente tem espaços entre as células estão em menor número, a gente pode ver pelo número de núcleos aqui, né, celulares, e a tendência aqui é a difusão da molécula da água está mais livre, enquanto aqui está mais restrita. Além disso, né, além de eu ter essa questão da difusão mais livre, mais restrita, eu muitas vezes tenho uma difusão mais direcional dentro do tecido. Então, claro, se eu considerar os ventrículos cerebrais preenchidos por líquor, aqui no líquor, né, que é como se fosse uma região ou uma cavidade preenchida com líquor, ou seja, a gente pode considerar com água, eu tenho uma difusão não só mais livre, mas também isotrópica, ou seja, a probabilidade dessa molécula se movimentar em todas as direções, ela existe quase de forma igual. Agora, se a gente imaginar fibras musculares, aqui neurônios, fibras musculares, eu já tenho um ambiente mais anisotrópico, ou seja, a minha difusão vai acontecer numa direção que não é igual em todas as direções, ou seja, o ani, né, significa que não é igual, né, enquanto o iso é igual. Então, vocês vejam que aqui eu tenho uma difusão anisotrópica, ou seja, uma difusão que não é igual em todas as direções, principalmente por causa de um efeito de barreira. Ou seja, aquele líquido que permeia, né, as fibras, ele tende a se deslocar mais, nesse caso aqui, na direção superior-inferior, ou direção Y, como foi colocado aqui, do que lateralmente. Tá? Isso vai ser importante da gente lembrar, porque quando a gente faz imagem por ressonância magnética para perceber a difusão, eu preciso também pensar em relação a como eu estou codificando a direção dessa difusão. Tá? Bom, então isso significa que em determinados tecidos eu tenho uma difusão que ela não é tão livre, né? Isso se mostra pelo estreitamento dessa curva aqui, enquanto que em algumas situações eu tenho uma difusão mais livre. Então, essa seria, por exemplo, a diferença entre o líquido cérebro-espinal, aqui é um corte axial de um cérebro de um rato, né? Então, aqui eu tenho o fluido cérebro-espinal, ou líquor, né? E aqui eu tenho um tumor. Então, num tumor, eu tenho mais dificuldade de movimentação da molécula da água. Tá? Isso faz com que a gente tenha diferenças de sinal, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui fica a dica aí, né, de um artigo de revisão do professor Denis Lebihan também, para vocês baixarem aqui através do QR Code, como material complementar. Bom, entendido o que é a difusão, entendido que fenômeno a gente quer observar nos tecidos, entendido que, além da questão de celularidade, de espaços que vão afetar a difusão, eu tenho também questões importantes de barreira, de tipo de tecido. Agora, como é que a gente vai fazer com que o sinal de ressonância magnética se torne sensível a esse fenômeno? E aí, a gente tem que citar o trabalho de 1985 do professor Denis Lebihan, falando justamente sobre imagem da difusão em vivo através das técnicas de ressonância magnética. Esse primeiro trabalho de 1985 é um trabalho mais
talvez não seja tão interessante da gente olhar, porque tem muitas equações, muita matemática envolvida, mas o trabalho que ele fez logo a seguir, inclusive utilizando um dos primeiros equipamentos com magneto supercondutor, que é esse equipamento da CGR de 0,5 Tesla, e inclusive ele agradece muito ele poder ter tido a oportunidade, né, de ter trabalhado numa máquina mais desenvolvida nessa época, justamente para poder realizar o trabalho dele. Então, em 1986, ele vai publicar na Radiology um trabalho onde ele fala sobre o movimento incoerente intravóxel, ou seja, a difusão. Mas hoje, inclusive, existem técnicas para se avaliar melhor esse movimento incoerente. Então, é a aplicação da difusão nos tecidos através da aplicação de gradientes de campo magnético adicionais que vão tornar as imagens, aqui é uma imagem convencional, aqui é uma imagem com aplicação desses gradientes de difusão e que vão começar a perceber outros tipos de contraste nas imagens, ou seja, o efeito desses gradientes que vão ser aplicados de forma extra às imagens, agora produzindo, então, uma informação que até então não se conhecia. Então, visualizando o efeito da difusão. Só que ele percebeu o seguinte, que com as técnicas convencionais da época, técnicas spin-echo, técnicas extremamente lentas, era possível visualizar esse efeito, porém, para visualizar realmente mudanças, se tornar mais sensível a essas mudanças, a gente precisava de gradientes e de sequências de pulso mais rápidas. E a partir daí vai se buscar, então, utilizar novas sequências diferentes e também gradientes mais potentes. Em 1990, o professor Denis Lebihan, junto com Robert Turner, vão publicar, então, um trabalho, inclusive usando aqui cortes coronais do tecido cerebral, aonde eles vão aumentar gradativamente o poder, a potência desses gradientes de difusão e vão perceber essas diferenças de difusão no tecido cerebral. Então, vocês vejam que até comparado a hoje, os gradientes que eles utilizaram não foram tão altos, a matriz 64 por 64 é uma matriz baixa também, mas era o que era possível na época, mas a grande novidade foi utilizar a chamada imagem ecoplanar, ou imageamento ecoplanar, que a gente conhece hoje como a técnica EPI. Então, aqui vocês podem ver uma técnica EPI gradiente eco, uma técnica EPI spin eco. Então, hoje a gente utiliza essa técnica, a mesma técnica que ele utilizou em 1990, obviamente com algumas melhorias na sequência de pulso, mas basicamente essa mesma técnica. E ele conclui, então, que é essa técnica chamada de single shot API que vai permitir, ou que permitiu nesse trabalho, uma medida mais precisa, mais reprodutível dos coeficientes de fusão no tecido humano, né? E que isso pode abrir uma porta, e abriu uma porta para uma série de aplicações. Então, de forma geral, tá, essa sequência API é a mesma sequência que a gente vai utilizar para perfusão T2 estrela, que a gente vai utilizar para ressonância funcional e que a gente vai utilizar também para difusão. A diferença é que na difusão a gente vai buscar utilizar a chamada API spin echo, que ela é menos sensível a artefatos de suscetibilidade, então vai nos permitir uma resolução espacial melhor, uma menor distorção das nossas imagens, vai utilizar um esquema de um pulso de 90 a 180, isso vai modular o sinal do eco para que se torne mais parecido com o sinal spin echo. A gente vai fazer uma aquisição, aqui no caso do artigo dele, 64 ecos, que era uma matriz 64 por 64, adquiridos dentro de um único TR, e isso forma uma imagem, ou seja, de forma muito rápida, a gente consegue adquirir não só uma, mas várias imagens a partir de um único tempo de repetição. No caso aqui, acho que até teria aqui o número de cortes que ele utilizou, mas foram alguns cortes dentro de um TR. Hoje a gente consegue, dentro de um TR, com essa técnica, fazer 20, 30 cortes dentro de um único TR, utilizando essa técnica super rápida. Bom, qual é a diferença, né, ou seja, qual é o grande ponto aqui da aplicação dessa técnica API spin echo? São esses dois lobos aqui de gradiente, um antes do pulso 180, outro depois do pulso 180. O que fazem esses lobos de gradiente que vocês estão vendo aqui? Ó? Tem uma subida de gradiente aqui e uma outra subida. São eles dois que vão tornar o sinal sensível à difusão.
Então, se eu tiver, e eu tenho, né, no tecido normal, a difusão está acontecendo, se durante a aplicação ou intervalo de aplicação entre esses dois lobos houver movimentação da molécula de água, isso vai causar uma redução na intensidade de sinal. Ou seja, quanto mais a água, a molécula da água, se movimentar durante todo esse tempo de aplicação desses dois lobos de gradiente, mais defasagem isso vai causar, e essa defasagem vai levar a um menor sinal. Então, vejam um detalhe interessante aí que vale a pena ressaltar para vocês. Se a gente estiver falando, né, de um tecido normal, está acontecendo difusão. E se eu pensar nos ventrículos laterais do tecido cerebral, está acontecendo bastante difusão. A difusão está com um coeficiente de difusão alto ali, ou seja, está se difundindo bastante. Então, o que acontece? Se eu aplico esses dois gradientes, quem está se movimentando, e vejam que todo tecido normal se movimenta, né? A água está se movimentando no tecido, está se difundindo, porque o tecido está vivo, está fazendo suas trocas, né? Trocas de substâncias entre diferentes células, entre os espaços celulares, entre a microcirculação também. O que acontece? O tecido está ali vivo se movimentando. Se eu aplicar esses coeficientes, esses gradientes de fusão, eu vou perceber uma baixa no meu sinal das minhas imagens. Ou seja, se eu não ligar esses dois gradientes, eu tenho uma imagem convencional spin-echo, EPI spin-echo. Agora, se eu acionar, e isso é um ponto que é controlado pelo operador do equipamento, ou seja, ele diz não só se ele vai querer ligar ou não ligar, mas também o quanto ele quer ligar, o quanto ele quer graduar, o quanto ele quer tornar sensível à aquisição. Então, ele vai graduar o uso desses gradientes de difusão, e isso vai tornar a imagem sensível à difusão. Como é que a gente gradua? Como é que a gente escolhe, né, uma forma de tornar essa sequência mais sensível? Então, a gente tem alguns parâmetros aí, ó, relacionados, né, a esses gradientes, que são parâmetros de amplitude, de tempo de duração, de intervalo de aplicação, que são parâmetros complicados, ou seja, que fazem parte, por exemplo, dessa equaçãozinha aqui, que é mais complicada, mas que foram resumidos no chamado valor de B. Então, para quem já estudou alguma coisa sobre difusão e ressonância, ou que já presenciou algum exame, sabe que muitas vezes está lá no protocolo. Olha, a gente vai fazer uma aquisição da difusão no cérebro com B0 e com B1000. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Uma aquisição com o valor de B igual a zero, ou seja, o que significa zero aqui? Significa que nada disso aqui está acontecendo, ou seja, eu deixei desligada a difusão, desligados os gradientes de difusão. Então, eu tenho uma imagem que, se vocês olharem para ela aqui, vocês vão ver que ela é uma imagem ponderada em T2. Na verdade, a gente fala que é T2 estrela, porque o API é uma técnica baseada em gradiente eco. Mas o que nos interessa? Interessa que, quando o gradiente está completamente desligado, olhem o alto sinal de líquido que a gente tem nessa imagem. Então, ela é uma imagem T2, sinal de líquido vai brilhar bastante, só que quando a gente aciona os gradientes, olha o que aconteceu, e aqui no caso está selecionado um B igual a 1000, né? Então, a unidade aqui até não nos interessa tanto, né? Mas está aqui, ó, segundo por milímetro quadrado. Então, esse fator aqui, que é o fator de difusão, o número, né, que vai fazer com que a nossa imagem seja menos ou mais ponderada na difusão, vocês estão vendo que com B1000 eu tirei todo o sinal, ficou escuro o sinal de líquor, e eu baixei o sinal geral de todo o tecido, porque no tecido normal, vivo, está acontecendo a difusão. Tá? Qual é o efeito desses lobos de gradiente? Bom, se eu considerar spins parados, vejam que é isso que a gente não tem no tecido normal, né? Os spins parados. Mas se eu considerar os spins parados, é mais ou menos isso que um lobo. O que a gente chama um lobo de gradiente? Isso aqui, ó. Isso aqui da minha sequência de pulso, ó, essa partezinha aqui, se eu acionar essa parte, ó, é isso aqui que acontece. Ó. Vai defasar o meu próton de hidrogênio. É como se eu tirasse ele da posição, né? Mudasse a sua posição relativa, mudasse a sua fase relativa, então eu defaso esse meu próton de hidrogênio. Tá? Então, se eu considerar que eles estão produzindo, né, lá no plano transversal sinal, se eu acionei o gradiente, eu acelerei essa defasagem, então eu tirei eles das suas posições relativas. Bom, mas se ele estiver parado e agora
eu acionar esse segundo lobo aqui de gradiente, ó, depois do pulso 180, o efeito nele é mais ou menos o seguinte, ó, eu defaso, mas agora eu aplico o segundo lobo, eu refaso. Então, vejam, né, eu vou defasar com o primeiro e vou refasar. O que acontece? Se os spins estão parados, onde é que ele vai vir parar aqui no final? Ao final de todo o processo, né, ele volta para a posição inicial. Então, ele foi para lá, defasou com o primeiro lobo, voltou, é a mesma coisa como se nada tivesse acontecido. Isso para os spins que estão parados. Agora, para os spins ou para a molécula da água que está em movimento, o que vai acontecer? Essa molécula vai acumular uma defasagem. E se ela tiver defasada, defasar em ressonância significa perder sinal. Essa perda de sinal é o que a gente vai ver, então, nas imagens de ressonância magnética, certo? Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Com isso, o que a gente tem aí? Um outro videozinho aqui, retirado do site da Imaios, aí, fazendo a referência ao site da Imaios. Vocês podem ver o seguinte, ó, deixa eu voltar ele aqui, ó. Quem está em azul, os prótons de hidrogênio em azul, deixa eu voltar. Os prótons de hidrogênio que estão aqui em azul, os spins em azul, eles vão estar praticamente parados. Vocês vão perceber depois no vídeo que eles estão praticamente parados. Os em verde estão em movimento. Então, vamos considerar assim uma molécula de água normal e aqui uma molécula de água que está numa região ou está pertencendo às células que deixaram ela, o tecido que está deixando ela mais restrita. Vamos ver o que acontece durante todo o processo de aquisição. Elas estão ali, as outras, as verdes, estão circulando mais, né, estão se movimentando mais, a gente dá o pulso de 90 graus de radiofrequência, vai aplicar um gradiente defasador, vejam que essas defasaram muito mais, aplica o pulso de 180 e aquele gradiente refasador. Ao final disso tudo, quando a gente for coletar o sinal, quem tinha mais movimento, que eram as moléculas aqui, ou os spins em verde, ficaram com menor sinal final, tá? Enquanto que quem estava parado ficou com maior sinal. Então, quem se movimentar mais, que é o normal acontecer no tecido, vai perder sinal. Quem ficar parado não vai perder sinal, vai permanecer com sinal alto. Então, vamos comparar aqui, ó, o B0, B500 e B1000. Dependendo, obviamente, do tecido, eu vou ter uma difusão maior ou menor da água, eu começo, inclusive, a ver contraste entre os tecidos determinado pela difusão, ou seja, eu posso dizer aqui, por exemplo, que na substância cinzenta houve aí uma difusão um pouco menor que na substância branca, aqui que a gente está vendo mais escura, nos ventrículos laterais bem mais, né? A gente está vendo aí também os ventrículos bastante escuros, ou seja, aqui a difusão aconteceu com um valor maior, né? Se difundiu mais ainda, caiu aquele alto sinal que a gente tinha, principalmente dentro dos ventrículos. Agora, depois eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma lesão, ou seja, uma lesão que fez com que a difusão da água no tecido ficasse mais restrita. E é importante a gente pensar o seguinte, tá, mas espera aí, se a água não está se movendo tanto como deveria no tecido normal, como é que ficaria o aspecto de sinal dessa região ou dessa lesão? Tá? Então, trazendo um pouquinho de matemática, se eu calcular o quanto de atenuação aconteceu no meu sinal entre o B0 e o B1000 para um tecido cerebral normal, eu estou dizendo que aplicar um B1000 aqui, ó, significa reduzir, de forma geral, 45% do meu sinal. Então, é óbvio que quando a gente vai escolher valores lá no aparelho para operar o equipamento, para usar o equipamento de ressonância, eu tenho que pensar bem que valores de B vão ser utilizados, porque às vezes valores muito altos podem tornar mais sensível a difusão, mas também o meu sinal vai acabar ficando também bem mais comprometido, uma vez que o sinal decai à medida que eu aumento o meu valor de B. E olha só que interessante, aí, usando uma imagem cedida aí pelo professor Alonso Átila, né, que está o canal dele, no perfil dele no Instagram, vocês vejam que o professor Alonso Átila fez, inclusive, uma difusão aqui com B1000,
num feto, né? Foi solicitado que fosse feita uma difusão intra, né? A gente está falando de intraútero aí, num feto, e na verdade não era só um feto, eram 2 fetos, mas infelizmente, né, eram fetos que tiveram parada cardíaca, não foi detectado mais a presença de batimento cardíaco, e aí foram feitas algumas imagens para verificar se havia o que poderia ter acontecido, né? E inclusive se detectou regiões de hipersinal no tecido cerebral de cada feto. Então aqui está um feto, aqui está o outro. A gente está vendo essas áreas mais claras aqui, que correspondem, depois a gente vai entender por que elas ficaram escuras no mapa de ADC, à restrição à difusão, ou seja, o tecido não está mais normal. O tecido normal está aqui, ó, ele ainda com tecido viável aqui, mas aqui a gente está vendo o tecido já isquêmico, ou seja, uma região que não tem a difusão normal. Então, há um tempo atrás me perguntaram, né, por que a letra B, por que era usada a letra B, por que era o tal B da difusão, né? E aí eu mandei um e-mail para o professor Denis Lebihan, isso foi em 2019, e perguntei, professor Denis, né, professor Denis Lebihan, por que o B? O B tem alguma relação com o seu nome, né, o Bihan? E ele respondeu, né, sim, o B vem do meu nome, e é só isso que significa. Então, lá naquele artigo daquela parte matemática, ele já nos apresenta o B, ele sintetizou várias variáveis aqui da equação, né? Ele acabou sintetizando no valor de B e fez referência ao sobrenome dele, Bihan. Então, toda vez que vocês em ressonância magnética utilizarem valor de B, se lembrem aí do professor Denis Lebihan. E a gente não pode esquecer daquela característica anisotrópica da difusão, ou seja, que dependendo do efeito de barreira, como disse o professor Tofts, né, ele diz assim, a difusão da água em vivo é afetada pela microdinâmica do transporte celular entre diferentes subcompartimentos das estruturas heterogêneas dos tecidos, assim como pela presença de membranas não permeáveis, ou seja, dificilmente, tirando os ventrículos cerebrais, a bexiga, né, os cálices renais, a gente pode falar da vesícula biliar ou de outras cavidades preenchidas por líquido dentro do nosso corpo, mas quando a gente está se referindo ao tecido cerebral, ao fígado, à próstata, né, ao músculo, a gente não, né, a molécula da água e a difusão da molécula da água está sendo influenciada muito fortemente por um efeito de barreira. E é por isso que quando a gente faz aquisições da difusão, de forma geral, existem várias técnicas, a gente não vai ter tempo aqui de falar das técnicas que existem para a gente fazer difusão, mas a técnica mais comum é pelo menos a gente aplicar o gradiente de difusão, vamos falar aqui do tecido cerebral, por exemplo, aplicar o gradiente de difusão ou os gradientes de difusão, né, nos 3 eixos. Por quê? Porque eu preciso coletar dados na aplicação do gradiente no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Porque vocês vejam que o aspecto de sinal da minha imagem, quando esse gradiente é aplicado em diferentes direções, ele muda. Tem regiões que ficaram com hipersinal aqui, ó, como o corpo caloso está com hipersinal aqui mais ainda, mas aqui está completamente escuro. Por que ele está completamente escuro aqui e aqui, por exemplo, ele está quase com hipersinal? Né? Por que eu tenho regiões que aqui estão com isosinal e aqui estão com hipossinal? Ou aqui estão com hiper e aqui estão com aqui hipersinal e aqui hipossinal? Porque vocês vejam o seguinte, se eu aplicar um gradiente de difusão exatamente na direção principal, né? Ou seja, como se fosse aqui, ó, aplico o gradiente nessa direção, como o movimento da molécula da água se dá principalmente nessa direção, eu tenho uma defasagem maior do meu sinal, tenho uma perda maior do meu sinal. Vou detectar essa defasagem de forma mais facilitada, e isso vai gerar perda de sinal. Então, por exemplo, eu sei dizer para vocês aqui, ó, que olhando para essa imagem, eu sei que o feixe piramidal, o feixe, né, de substância branca, os tratos, né, da nossa substância branca, que estão indo, né, que é o chamado feixe piramidal, está subindo no tecido cerebral justamente na direção Z, ficou escuro aqui, por quê? Porque a aplicação do gradiente coincidiu com a direção daquelas fibras. Já foi perpendicular a essas fibras do corpo caloso. Então, aqui ficou claro. Isso pode confundir a cabeça do radiologista, não vai saber
ou quer perceber uma diferença aqui nessa região e esse hipersinal não está deixando perceber. Então, o que se faz? Se adquire pelo menos em 3 direções de aplicação, né? Aqui no caso x, y e z, e vai se fazer uma média cúbica aí, ou uma imagem isotrópica, né? Ou seja, a gente vai multiplicar essas 3, tirar a raiz cúbica de 3 aqui, e tirar a raiz cúbica, né? Não a raiz cúbica de 3, tirar a raiz cúbica, e vai ter uma imagem que a gente chama de imagem ponderada, ou imagem isotrópica, ou chamado trace, tá? Isso vem do inglês, da parte da álgebra do inglês. Então, vocês vejam aqui, ó, que é uma imagem que, vamos pensar assim, somou a informação dessas 3 aqui e conseguiu corrigir o efeito de anisotropia nas imagens. E o que é o ADC, ou coeficiente aparente de difusão? Né? Aqui está o nome, a sigla está em inglês aqui, né? Mas a gente traduzindo, a gente pode chamar de coeficiente aparente de difusão. Bom, a gente vai calcular esse coeficiente pixel a pixel. E como é que se dá o cálculo? Bom, eu preciso ter pelo menos 2 valores de B, aqui é um exemplo com o B0 e o B1000, uma imagem bastante antiga, de 1996, por aí, 1997, quando eu comecei a trabalhar com difusão por ressonância magnética. E vocês vejam uma imagem de pior resolução do que a gente tem hoje aqui, por exemplo, né? Mas o que o ADC faz? Ele vai calcular a queda de sinal. Se caiu mais o sinal, significa que o coeficiente de fusão é maior. Então, se eu tenho mais difusão acontecendo no tecido, ou aquele tecido facilita mais a difusão, o que vai acontecer? Esse sinal vai cair mais rápido, e o coeficiente de fusão, que é como se fosse a declividade da minha curva, reflete isso. Se cai mais rápido, maior o meu ADC. Se cai mais lento, menor o meu ADC. Então, vocês vejam um detalhe seguinte, ó. Se a gente for olhar para os ventrículos laterais aqui, né, aqui no B1000 está escuro, no B0 está branco, ou seja, foi do hiper para o hipo total. Então, a queda foi bastante acentuada. Como é que vai ficar meu ADC? Vai ficar alto. E aí o mapa de ADC, né, ele fica claro. Por quê? Porque é um número alto. Então, ele transforma esse número alto num pixel branco, mais claro. Agora, se tiver sofrido uma menor movimentação da água, uma menor difusão, a difusão se tornou mais restrita, no mapa de ADC vai aparecer mais escuro. Eu vou voltar aqui, ó, naquele exemplo do tecido cerebral dos 2 fetos, para que a gente possa visualizar o seguinte, ó. Aqui é o B1000, aqui é o cálculo do mapa de ADC. Então, não foi mostrado aqui a aquisição com B0, mas deu para calcular o mapa de ADC. Vocês vejam que toda a região, né, do tecido cerebral normal está com cinza homogêneo. Agora, quando a gente chega nessas regiões que estavam com hipersinal no B1000, ou seja, que permaneceram com um sinal alto, que não caíram tanto em relação ao B0, o coeficiente ficou baixo, e baixo fica escuro no ADC. Agora, nas regiões onde caiu bem o sinal, os ventrículos laterais, a gente pode ver aqui o próprio líquido placentário, né? A gente está vendo ele com hipersinal. Por quê? Porque o coeficiente aparente de fusão é alto. Então, isso daqui é uma das coisas que o radiologista vai buscar na imagem, para saber se realmente está havendo restrição à difusão, se esse hipersinal significa estar com a difusão também restrita, tá? Bom, e esse mapa vai ser calculado, baseado, então, em 2 ou mais valores de B, e isso vai auxiliar no diagnóstico do radiologista, né, para ele identificar uma lesão na difusão e enxergar, aqui no caso de uma próstata, né, agradeço as imagens cedidas aí pelo Dr. Rafael Rambo, aqui de Porto Alegre, vocês estão vendo um hipersinal e aqui um sinal baixo no mapa de ADC, ou seja, isso joga a favor, né, de uma lesão com característica de um câncer de próstata e inclusive com uma classificação mais alta, porque se oferece, né, se essa lesão oferece restrição à difusão, aqui que a gente está vendo, um baixo valor de ADC, na classificação do chamado PIRADS, ele consegue, então, elevar esse grau e tornar essa lesão, assim, mais, precisa de maior cuidado, enfim, vai caracterizar melhor essa lesão. Tá? Aqui, no caso, também, uma imagem publicada num artigo da Sociedade Europeia de Radiologia de 2015, o papel da difusão na diferenciação de lesões benignas e malignas no fígado.
A gente está vendo aqui no T2, uma imagem convencional T2, está lá uma lesão identificada. Quando vai fazer a difusão com o valor de B800, vejam que no fígado a gente já não utiliza um B tão alto quanto no tecido cerebral, vai utilizar 600, 800 geralmente, porque tem uma difusão mais facilitada, cai muito o sinal no fígado, então já fica fácil de observar 800 nessa lesão. Vou fazer um mapa de ADC, olha lá, está escuro no ADC. Então, é realmente uma restrição à difusão, e aí joga a favor de uma lesão com características de malignidade aí, muito provavelmente um hepatocarcinoma, agora não me lembro exatamente do caso, mas muito provavelmente um hepatocarcinoma. Tá? Isso é o que eu chamo, pelo menos, né, de ABCD da difusão. Né? Então, o B dos valores de B e o ADC, né, do coeficiente aparente de difusão. Tá? Então, a gente conseguiu aí revisar sob o ponto de vista básico. Para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, cito aqui um artigo bem interessante que mostra também o efeito, né, dessa queda de sinal ao longo dos valores de B, para mostrar que esse comportamento nem sempre é tão linear assim. Ou seja, que muitas vezes, quando a gente usa valores de B mais baixos, a gente tem uma queda mais abrupta do meu sinal. Isso se deve ao que se chama de pseudodifusão ou microcirculação ali no tecido. Inclusive, a gente pode extrair dados para pensar na perfusão desse tecido, para avaliar a perfusão desse tecido. Vamos dizer, pô, está avaliando perfusão com difusão? Sim. Por quê? Porque a microcirculação faz com que ocorra uma queda bastante rápida aqui da minha curva, dependendo do tecido, obviamente, dependendo do grau de microcirculação que tem ali. Depois tem uma faixa que as coisas se comportam mais lineares, até que chega num ponto que essa linearidade desaparece. Né? E aí eu posso, inclusive, avaliar esses dados através de outras técnicas, quando eu estou falando principalmente de valores de B bem mais altos. Tá? Então, tem muito mais coisa para se estudar em difusão. Tá? E na rotina clínica, aonde a gente utiliza? Eu posso dizer para vocês que, basicamente, o que se faz na rotina clínica é se observar as imagens com determinado valor de B, um B baixo e um B mais alto, e também se observar o ADC. E as principais aplicações envolvem o cérebro, o fígado, a mama, a próstata, e ultimamente vem se utilizado bastante em toda a região da pelve, principalmente para bexiga e para útero, e também para músculo. Muitos lugares já adotam para lesões, para tumores, né, no músculo ou no tecido ósseo mesmo, o uso da difusão. Tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo, não vou falar de várias formas de se olhar, até porque não é o meu papel ficar falando aqui do diagnóstico diferencial através da difusão, isso é o papel do radiologista, mas trazer um exemplo bem simples. Ó. Aqui é o mesmo paciente, esse aqui, essas duas imagens, com o B0 e com o B1000, é do mesmo paciente. A gente pode ver que não tem aparentemente nenhuma alteração no tecido cerebral, está com aspecto normal. Se eu comparar mais ou menos na mesma altura, né, no mesmo corte axial, o próximo do mesmo corte, eu passo a perceber nesse outro paciente uma área, né, uma região toda, aonde ficou com hipersinal no B1000. O que significa isso? Significa que essa região tem restrição à difusão. E aí eu digo para vocês que esse foi um caso de dissecção da artéria carótida interna. Então, a dissecção da artéria carótida alterou o fluxo, alterou o fornecimento, a chegada, né, de sangue em várias partes do tecido, e isso acabou levando, então, a morte dessa região, né, ou seja, as células não receberam o fluxo sanguíneo adequado, acabaram, então, perdendo a sua atividade, a atividade dos neurônios que estão relacionados a essa região acabou de existir, e com isso a gente está percebendo uma região de isquemia cerebral. Tá? Então, essa região isquêmica, isso é o chamado infarto agudo, né, do tecido cerebral. Então, infarto encefálico, enfim, tem né, a nomenclatura aqui, não interessa, o que nos interessa muito mais é a questão relacionada a por que ficou com hipersinal. Porque se a célula, né, normal parou de funcionar, geralmente o que vai acontecer é parar, uma das primeiras coisas que vão parar na célula é a chamada bomba de sódio e potássio, a entrada e saída de água de dentro da célula. E se isso para por diferença de densidade, de osmolidade,
acaba, osmolalidade, né, acaba entrando mais água, e isso produz um inchaço dentro da célula, reduz a movimentação, e reduzindo a movimentação da molécula da água, a gente passa a perceber. E isso se consegue perceber, inclusive, nas primeiras horas de um acidente vascular cerebral, então, ou acidente vascular encefálico. Então, esse tipo de diagnóstico ele é muito importante hoje em dia, porque permite que rapidamente se saiba o que está acontecendo com o paciente, e inclusive se possa adotar aí alguma terapia medicamentosa para tentar reverter esse tipo de situação, ou mesmo uma intervenção, para que isso não aumente, não coloque tecido que está em sofrimento e transforme em tecido morto, né? Por exemplo, no caso dos acidentes vasculares. Tá? Aqui é um outro caso, vocês vejam que na tomografia dá para perceber, já é um acidente vascular bastante extenso aqui, né? E que levou, então, ao aumento aí um aumento do sinal na difusão. Na verdade, não é um aumento, né? É uma manutenção do sinal, o resto do tecido normal foi onde caiu. E aqui também em outros territórios, ó, a gente pode perceber, mas aí ó, com uma dificuldade muito maior de se ver na tomografia. Né? Então, quando se fala de regiões grandes, a tomografia nas primeiras horas vai se conseguir enxergar razoavelmente bem, é muito melhor de se ver na ressonância. Mas quando a gente fala de lesões pequenas e recentes, né, a gente vai ter uma sensibilidade muito maior na tomografia. Esse aqui é um exemplo também, as imagens cedidas aí pelo Dr. Leonardo Pedolin, a paciente feminina de 73 anos, com paresia na mão esquerda, 5 horas de evolução desde que perdeu essa movimentação da mão esquerda, vai se fazer a tomografia, não vai se ver nada, não se consegue perceber nada, e aí vai se fazer a ressonância, estão lá as lesões bem relacionadas à região, né, a região do homúnculo aí, relacionada à mão esquerda. Tá? Então, vocês podem ver que o sulco central, e a gente pode ver esse hipersinal justamente relacionado a esse acidente, né, vascular que aconteceu nessa região, que prejudicou e que levou a paciente a essa paresia da mão esquerda. Bom, existem várias outras aplicações, tumores como colesteatoma, que fica numa região bastante difícil, e por isso a gente tem que usar técnicas de difusão, inclusive não EPI, como aparece aqui. Tá? Aqui é uma outra técnica ainda, mostrando, olha lá, aquele hipersinalzinho lá dentro do ouvido, né, está relacionado a um colesteatoma, muitas vezes difícil de perceber nas imagens convencionais, então existem outras técnicas que a gente pode adotar, inclusive técnicas que nos permitem fazer difusão, não EPI, usando o turbo-spin echo, aqui uma imagem cedida pela Philips, que possui a difusão turbo-spin echo. Então, vocês vejam um paciente que usa aí aparelho dentário, né, com uma forte distorção na minha imagem, enquanto aqui, nessa difusão da Philips com a difusão turbo-spin echo, a gente não percebe essa mesma distorção. Tá? Aqui uma aquisição também da Philips, uma técnica nova, baseada também em fast-spin echo, chamada Splice, e a gente pode perceber o grau de resolução que essa aquisição produz, tá? Porém, tem um detalhe, né? Nada na ressonância sempre tem, quando a gente ganha alguma coisa, existe sempre uma moeda de troca. Então, vocês vejam que no caso dessa aquisição, que é bastante, ela inclusive é bastante insensível a movimento, né? Ou seja, o paciente pode inclusive ter uma boa quantidade de movimento, como está sendo mostrado aqui. Ela tem um método de correção bastante robusto, só que leva 5 minutos e 30 para ser adquirido, mas uma imagem maravilhosa, principalmente para ver a região aí da base do crânio. Tá? Mama tem sido cada vez mais utilizada, na mama também, a difusão, inclusive tem um documento que é um consenso europeu, produzido por um grupo, né, europeu, para criar umas recomendações mínimas aí para se fazer difusão da mama, ou seja, é só uma recomendação, mas é interessante ali que fala da resolução no próprio plano, que tem que ser menor do que 2 por 2 milímetros quadrados, a espessura de corte menor ou igual a 4 milímetros, pelo menos 2 valores de B, se quiser fazer mais é opcional, valor de B0 e B800 para aquisição, aí faz outras recomendações, né, para que se passe a utilizar a difusão na mama como parte do processo, né, de diagnóstico e da busca ou do acompanhamento aí de pacientes com câncer de mama. Então, o que vai se buscar, né, é justamente observar diferentes lesões, se elas vão ter, por exemplo, um alto valor de B,
e um valor de ADC baixo, isso pode jogar a favor de um tecido maligno. Agora, se tiver um alto valor de B e for ISO, né, no mapa de ADC, benigno. Se for levemente, né, pode até estar escuro aqui num valor de B alto, não precisa estar tão brilhante, mas ficar escuro no ADC pode jogar a favor também de um maligno, né? E assim por diante, né? Ou seja, vai se observando esse contraste entre as lesões para justamente se tentar definir melhor, né, e se fazer uso aí melhor. Inclusive aqui com uma recomendação, porque a imagem ponderada, a imagem do mapa de ADC nos fornece um valor quantificável, e esse valor quantificável pode ser obtido através das imagens, mas isso daqui já merece mais cuidado. Se a gente for quantificar o ADC, aí tem algumas observações mais importantes. Bom, aqui com o auxílio desse slide aqui do Guilherme Leite, dessas imagens, né, para trazer para vocês aí uma aquisição real aí de um exame, né? Vocês podem ver então o mapa de ADC com uma boa qualidade. É normal a gente ter um pouco mais de ruído nessa técnica da mama, justamente para não aumentar tanto tempo, né? Mas a programação dos cortes, o cuidado que a gente tem que ter com o posicionamento de bandas de saturação, com a direção de fase, que nesse caso é anteroposterior aqui, que normalmente a gente vai usar lateral. Então tem uma série de observações que quando a gente sai do tecido cerebral para outra parte do corpo, a gente começa a enfrentar dificuldades pela região, pela falta de homogeneidade, pelo movimento, pelo batimento cardíaco, né, por materiais que podem estar próximos, que podem afetar a aquisição, né? Mas o que a gente vai buscar aqui, no caso, é um pós-contraste, já uma imagem de subtração mostrando uma lesão, é olhar para o B mais alto, né, e perceber depois nos mapas de ADC se isso teve um hipossinal. Isso aqui aponta para o radiologista, né, uma situação de maior cuidado e uma classificação que pode ajudar ele na classificação dessa lesão no acompanhamento. Existem outras técnicas, aqui pego um caso aqui do William Miranda, que está junto com a gente no MRI Online também, para mostrar justamente o caso de um B mais baixo, se eu não me engano, aqui B0 ou B50, e aqui um B800 na mama, com uma técnica Focus, que é uma técnica usada para próstata, que aqui, no caso, foi adaptada para a região da mama para trazer mais resolução. No fígado, é muito interessante usar um B baixo, né? Aqui, no caso, um B50, então, em vez de usar B0, vamos usar o B50. Se eu subir um pouquinho o valor de B, ou seja, usar um pouquinho, né, dos gradientes de fusão, o que a gente tem? Ó, os vasos todos escuros. Então, é uma técnica que a gente pode produzir imagem de vaso escuro no tecido hepático, então a gente chama de dark vessel, né? E com isso, me permite olhar com melhor propriedade pequenas alterações que existem no tecido. Se a gente ainda utilizar a técnica de mínimo MIP, a gente consegue perceber ainda melhor. Aqui já, então, um outro paciente, o B50, B400 e B800. Vocês vejam como cai rápido o sinal no fígado, né? E aqui, no caso, no baço, ó, ele já cai muito mais lentamente. Tá? E por que fazer difusão no fígado? Para que a gente consiga, inclusive, correlacionar com outros achados na imagem e tornar, inclusive, a difusão bastante sensível a pequenas lesões. Ó. Vocês vejam nesse caso aqui, ó, um T2 turboespinheco IR, que é uma técnica que vai exigir sincronia respiratória, né, uma aquisição mais demorada, e que não mostrou, ou talvez o paciente tenha movido, não tenha sido adquirido exatamente na mesma posição. Vocês vejam que na difusão, por ser uma técnica, inclusive, dependendo do tipo de técnica mais rápida, a gente vai conseguir visualizar melhor e correlacionar com outros achados. Tá? No T2 também, ó, é muito comum a gente ter os vasos hiperintensos. Tá? Então, pequenos vasos, e às vezes até grandes vasos, com mais sinal, e isso confunde o radiologista. Quando a gente vai para o B0, a gente ainda vê os vasos aqui, mas está diferenciando melhor a lesão. B50 tirou o sinal dos vasos, e no B500 ficou só a lesão. Tá? Bom, na próstata, a difusão ela é fundamental. Né? Hoje ela faz parte de todo o protocolo de avaliação da próstata. Inclusive se fala muito de próstata multiparamétrica, mas se a gente for pensar na ressonância, todas as aquisições
todos os exames, né, são multiparamétricos. A gente faz um T1, faz T2, faz difusão, faz outras técnicas, né? Mas, geralmente, quando se refere à próstata multiparamétrica, a gente está falando de T2, está falando de difusão, está falando de perfusão T1, né? E existem parâmetros e critérios, né, que a gente precisa seguir para estar de acordo com esse documento aqui do PIRADS, que no caso a última versão de 2019 é a versão 2.1, que vocês podem baixar aqui também no QR Code, e ali tem recomendações, por exemplo, TE mínimo, TR mínimo, espessura de corte, tamanho de FOV, para que a gente possa ter uma boa qualidade. Eu não vou falar de todo o protocolo aqui, né? Mas ter uma boa qualidade, inclusive utilizando valores de B mais altos. Em vez de utilizar só até B1000, por exemplo, na próstata, a gente utilizar de 1.400 para cima. E isso vai permitir, então, que se consiga ser mais preciso, se visualizar melhor alterações no tecido prostático. Tá? Bom, na próstata, um dos desafios é movimento e o outro é o ar, né, ou o gás no reto, e principalmente quando a gente vai para um campo magnético mais alto, né, de 1,5 passa para 3, o efeito, né, de distorção, a distorção causada pela variação desses materiais, pelo efeito de suscetibilidade magnética, vai aumentar, a gente vai ter mais distorção do campo, e tendo mais distorção do campo, a técnica, né, API, spin echo para difusão vai sofrer mais com isso. Metal nem se fala, né, então vocês vejam aqui, né, imagens T2 com metal, a gente não tem tanto a propagação do artefato de uma prótese femoral, aqui numa imagem gradiente eco a gente já visualiza mais ainda, mas quando chega para fazer a difusão, praticamente se perdeu a imagem aí da difusão com essa técnica, né? Então, mesmo numa gradiente eco, a gente tem também uma forte distorção. Existem técnicas que vão permitir maior resolução espacial nas nossas imagens, por exemplo, aqui a técnica Focus da GE, que é a mesma que eu mostrei para a mama. E uma novidade aí, que vem sendo utilizado por alguns serviços, né? Agradeço de novo aqui ao Dr. Ivan Pedrolo, aqui do Hospital Moinhos de Vento, que é o VIRADS, ou seja, a gente tem o PIRADS, que é para próstata, né, o sistema de laudos, ou de, como é que eu posso chamar? Uma sistematização do laudo, né, para a imagem da próstata. A gente tem o BIRADS para mama, e aqui tem para bexiga, para lesões na bexiga. Então, o Vesical Imaging Report System, o VIRADS, né? E o VIRADS ele vai recomendar a difusão no plano axial e sagital, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Plano axial e plano sagital, para poder visualizar melhor a relação da lesão com a parede da bexiga. E isso vai ajudar muito o radiologista a escalar ali o seu diagnóstico, né? Usar a escala do VIRADS para o seu diagnóstico. Obviamente que os desafios, né, por distorção, por movimento, são bastante altos, mas se consegue ter boas imagens dessas lesões na bexiga, ou mesmo da própria bexiga, né, através da difusão. Tá? Aqui algum exemplo também, utilizando focos, que é essa técnica que a gente mostrou para a mama e principalmente para a próstata, né, mostrando então imagens aí com alta resolução, uma boa resolução, né, da bexiga, no caso da aplicação desse protocolo do VIRADS aqui pelo William. No músculo eu não trouxe grandes exemplos, poderia ter trazido mais, mas o tempo também é curto, mas só mostrar para vocês aí uma questão de diferenciação, né, de neuropatia, de artropatia neuropática de osteomielite, né, no pé do diabético. Então, aqui uma recomendação, né, de parâmetros a 1,5 Tesla e 3 Tesla, e com isso, então, vai se conseguir ter boas imagens aí de difusão no pé, né, que não é muito, né, nada convencional a gente fazer difusão no pé, mas nesse caso existe uma aplicação interessante, né, e com isso ajudar aí o radiologista, né, a diferenciar e chegar num diagnóstico mais preciso, né, dessas diferenças aí nessas neuropatias relacionadas aí ao pé do diabético. Tá? Qual é a minha mensagem final? A mensagem final é que a difusão é uma técnica rica e fácil de ser utilizada, cada vez mais fácil.
fornece uma ligação entre o que está acontecendo a nível celular com a imagem macroscópica, vem evoluindo desde a sua introdução na década de 1990 até hoje, com melhorias constantes, né, de qualidade de tempo, e que a gente vai usar cada vez mais as aquisições de difusão para qualquer parte do corpo, ou seja, cardio, a gente tem aplicações em cardio, a gente tem aplicações em tórax, a gente tem aplicações na pelve de forma geral, qualquer parte musculoesquelética, para ouvido, como eu mostrei para vocês, né, para o pescoço. Então, tem uma série de aplicações, cada vez mais a gente vem utilizando a difusão. Eu preciso também agradecer aqui a equipe de contribuidores do MR Online, a todos os físicos, engenheiros, médicos, radiologistas, biomédicos, técnicos, tecnólogos, né, desenhistas, programadores que fazem parte dessa grande equipe, e dizer meu muito obrigado, deixo aqui o meu contato, né, a nossa página também no Instagram e o meu e-mail pessoal para vocês. Conheçam o trabalho que o MR Online vem fazendo. Agradecer a toda a organização aí do Conarad, já deixar aí também as informações para vocês aí sobre outros eventos e outras oportunidades. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.